Bom dia, boa tarde, boa noite, espectadores, telespectadores do Dança das Cadeiras. Meu nome é Juliano Salvarani e hoje, nesse episódio, tô com alguém fodástica. Pessoa muito especial para mim, pro mercado, para tanta gente. Dani Braga. E aí, Dani? Meu querido? Bom demais? Tudo bom, marido? Como é que você tá? Gente, ó a piada, já pegaram. Tudo bom, marido? Tô muito feliz de estar aqui. Quero bailar essa dança com você hoje de gala. Ai, você tá sempre elegante, com uma cor maravilhosa. E, gente, hoje o papo nosso vai ser um papo especial, algo que muito me interessa. Sou um fã, admirador, não tão secreto assim, da Dani. E, Dani, você é uma referência para muita gente. Tanto no marketing político, na política, na criação de conteúdo. Onde você passa, você que é a Dani, você que é a Dani. Conta mais, Dani, para quem não te conhece, para quem te conhece também, como que você chegou até aqui, hoje que você é consultora, coordenadora de comunicação, focada no digital. Sim. Mas eu conheço você já me falou algumas vezes da sua trajetória. Conta para as pessoas que estão aqui nos assistindo. Bem, eu comecei na política através do movimento estudantil. Eu entrei na faculdade, eu cursei a Universidade Federal do Tocantins, o curso de jornalismo, e eu fui do movimento estudantil. Lá eu fui do centro acadêmico, enfim, participei de todas aquelas questões do DCE. Fui a primeira mulher a ser diretora LGBT da UNE, eu fui dirigente, inclusive até nacional, de partidos, e depois que eu me formei, eu decidi migrar para a área da comunicação política, né? Não seguir uma carreira, digamos assim, como dirigente partidário ou como política, mas estar no meio contribuindo com esse processo de transformação. Porque uma coisa que me encanta na política é que a política é o que discute de fato o que faz diferença para a sociedade. São os grandes temas que, de fato, vão interferir na vida das pessoas. Então, quando pergunto assim, na minha família, por exemplo, quando essa coisa de política não era o que é hoje, fervia. Minha mãe perguntou um dia assim, mas minha filha, quando é que você vai escolher uma coisa assim de verdade para você Quando trabalhar? você vai começar a trabalhar, né? Porque assim, qual é a ideia das pessoas? A ideia é assim, não... publicidade, você vai ter que vender uma marca, você vai ter que vender um produto, você tem que trabalhar nessa vibe, nesse nicho e tal. E aí eu detestava. Eu, quando trabalhei numa agência, eu tive assim, uma experiência muito curta com o mercado, eu acho que ela durou 2 semanas, e eu disse assim, olha, se vocês não me colocarem no núcleo institucional e político, e depois, inclusive, eu coordenei esse núcleo da maior agência lá do meu estado, enfim, eu disse assim, eu não consigo fazer isso, eu não consigo ficar naquela coisa, carro bonito, bonito carro, bolsa bonita, bonita bolsa, eu não consigo, Mas me desculpa, tem gente que gosta, eu acho que tem gente para tudo. No meu caso, eu não me sinto feliz porque eu não me sinto útil. Então, a política é o que discute os grandes temas, a política é o que muda e move a vida das pessoas. E eu quero fazer parte dessa transformação. Eu sinto que a minha vida faz sentido quando eu faço parte dessa transformação de alguma forma. No meu caso, com a comunicação política. Já foi do ponto de vista militante, já foi de um ponto de vista partidário e dirigente, mas eu gosto muito do papel que eu ocupo hoje. Eu gosto muito do que eu faço hoje, porque, para mim, não é só uma profissão que eu faço. Para mim, é algo que dá sentido à minha vida, porque é algo que eu acredito. Porque, veja bem, o que eu acredito, eu vim para esse mercado da política, e eu sempre acreditei muito na política e no potencial de transformação que a política tem. E, ao mesmo tempo, eu convivo há muito tempo com o preconceito que existe com a política na sociedade. Então, inclusive, eu tenho até no meu cartão um valor que me guia, né? Tá lá na minha bio, na rede social, um valor que me guia, que é: a política não é para os piores. Quando os melhores entram na política, ela muda para melhor. Então, eu acredito muito mesmo que a política não é para os piores. Isso por quê? Porque tem muita gente hoje
boa que não entra na política porque acredita nesse preconceito de que a política não é para pessoas boas. E a política é. Tem muita gente hoje, o nosso mercado ele só não é melhor ainda porque tem muita gente boa hoje na faculdade que tem preconceito com política e não quer começar a sua formação lá. Porque tem muita gente que diz que a política não presta e essa pessoa acredita. Hoje, uma das áreas onde eu mais trabalho é na área de treinamento de equipes, de mandatos, de gestões, de prefeituras. E eu trabalho porque eu criei um processo, né? Eu compreendo a questão do cenário, compreendo a questão da política, das instituições, mas o que eu faço muito é implementar processos. Porque, em razão do preconceito que a gente vive hoje na nossa sociedade com a política, de você ter jovens que muitas vezes têm vergonha de dizer que querem trabalhar com política, de achar que é maravilhoso dizer que eu trabalhei numa campanha, mas foi um bico para mim, eu nem quero isso. Turista, né? Os turistas da política. Por causa disso, nós não temos jovens que lá da faculdade querem estudar e querem se formar para entrar no mercado político e encarar a política como uma carreira, de fato. E isso afeta profundamente o nosso mercado. Porque se você for no mercado de marketing esportivo, eles têm o processo deles, eles têm MBA, eles têm tudo. Se você for no de vendas, vai ter a mesma coisa. Se você for em qualquer outro tipo de marketing, você tem. Porque como existe uma trajetória, existem pessoas desde a universidade, existe a academia pensando isso, existe uma fusão clara do mercado para pensar esses processos, otimizar esses processos e conseguir com que a comunicação política dê mais resultado e, consequentemente, os políticos possam ampliar o seu potencial transformador dentro do nicho que eles defendem, a gente hoje... eu trabalho muito com treinamento, por quê? Porque como a gente não tem todo esse processo, não existe um processo, digamos que único, ou processos que a gente estude. Então, eu implemento isso. Porque hoje, o que eu mais vejo são equipes com individualidades incríveis, mas que não conseguem funcionar como um time. Porque eles não têm um processo. À medida que eles não têm o processo, a coisa fica pessoal. Então, se alguém não mandou uma foto, se alguém não fez uma coisa, se alguma coisa chegou do lado... Vou te dar um exemplo. Data comemorativa é uma coisa que todo mundo sabe que vai acontecer, né? Se uma data comemorativa não foi preparada antes, ela tem que ser preparada no dia, é claro que isso é uma falha. Mas se você tem um processo, um profissional não fica apontando para o outro. Eles encaram, bem, a gente deveria ter feito isso, não conseguimos por X e X motivos, mas então nós vamos fazer o seguinte, social media, bora fazer a redação da peça e pautar a peça. Designer, bora fazer essa peça antes de todas as outras peças. Olha, vamos preparar isso antes para mandar para aprovação e vamos fazer com que isso entre antes das 10, 11 horas da manhã. E aí, social media, depois que você mandar e pautar essa peça, você, por favor, pega o calendário, passa um pente fino e já vamos fazer hoje tudo o que tem de calendário para o mês para a gente não ter mais esse problema. Pronto. Não é porque ninguém é incompetente, entende? As pessoas são competentes, é porque as falhas existem. E quando existe um processo, você compreende que houve uma falha num processo. E não que uma pessoa ou outra é menos comprometida. Perfeito. E não que uma ou outra, pessoa não quer fazer o seu trabalho. Então, é basicamente isso, porque eu acho importante que a gente quebre esse preconceito para a política. Eu até brinco assim, que o meu sonho, assim, a minha utopia é que um dia uma mulher que esteja grávida pense assim, nossa, ao invés de pensar assim, eu queria que meu filho fosse médico, eu queria que meu filho fosse advogado, eu queria que uma mulher pensasse assim, eu queria que meu filho fosse político e transformasse a sociedade, eu queria que meu filho fosse, comunicador político e ajudasse a transformar o espaço onde ele está. Porque a política tem essa capacidade de transformação e a gente
quanto mais a sociedade acreditar que a política não é para os piores, mais a gente vai extirpar os piores da política e ter uma sociedade e um mercado melhor. E aquela questão de o que vem primeiro, né? Eu acho que a imprensa, a sociedade alimenta isso, que a criminalização da política. Se faz negócios na política, se tem criminosos na política, logo quem trabalha com a política é criminoso. Eu, você, o Saulo que está aqui, então todo mundo acaba assim, pô, você trabalha com política? Ah, tá fazendo esquema, é corrupto, é incompetente. Se fosse bom, estava no mercado privado, né? Então, quantas vezes, né, Dani, que a gente não escuta isso? Eu acho que a sua carreira como uma consultora de comunicação, uma pessoa que hoje também cria estratégias e cria táticas para atuar no universo eleitoral, mas a gente não só o eleitoral das eleições institucionais do Estado brasileiro, mas de associações, sindicatos, eleições de maneira geral, né? Que todo mundo precisa de fato criar processos, todo mundo precisa de fato criar estruturas, ter inteligência técnica, emocional, né, relacional, para que a gente possa desenvolver bons trabalhos, seja onde a gente quiser que a gente trabalhe, né, Dani? Eu acho que essa é uma parte muito importante. Porque uma coisa que você me chama muita atenção e eu acho que as coisas agora fazem muito sentido para mim, que você é tida como uma das profissionais mais criativas do mercado. Né? Eu acho que você hoje faz campanhas em todo o Brasil sob esse foco. Poxa, a Dani tem ideias muito legais, ela usa muito humor, ela fez muitas campanhas, mas pelo que eu estou entendendo, então, tudo isso vem a partir de processos muito claros, né, Dani? Para você, me fala como que você consegue fazer isso? Como que a criatividade, o humor, as sacadas, vêm de processos? Porque, inclusive, muita gente que está nos escutando aqui acha que o coordenador de comunicação, o consultor digital, ele tem a ideia quase que incorporada, né? Um eureka. Nossa, descobri essa super sacada aqui porque eu vi um vídeo e descobri. Na verdade, não, né? Na verdade não, vamos seguir aqui com o regulamento debaixo do braço, fluxos muito claros, equipes muito bem alinhadas e, de fato, aí você tem às vezes, algumas ideias. Explica mais como que funciona para você, Dani. Juliana, eu acredito não, isso é um mantra para mim. A organização é mãe da criatividade. Porque a criatividade, ela requer tempo para você ter referências, para você fazer benchmarking, para você refletir sobre aquilo que você está fazendo. E você só vai ter isso se você tiver um processo e for organizado. Se você fizer tudo o que você tem que fazer, que já é pautado para o mês, digamos assim, a gente já tem as datas comemorativas, os calendários já dizem. Né? A gente já sabe o que é para fazer. Todos os parlamentares, normalmente, eles já sabem nas semanas ali, mesmo que seja por alto, o que eles vão pautar. Então, assim, o que eu penso que... Por que eu penso isso? Se você fizer tudo o que já é da linha fria, tudo que já está programado anteriormente, você tem tempo para você trabalhar na criatividade, na busca de referências, no benchmark e na vivência. Viver faz parte do processo da criatividade. Não é só a criatividade, ficar... a criatividade, ela não é um dom. A criatividade é um exercício de associação. Você associa uma coisa com outra. Isso te faz ser criativo. E para fazer isso, você precisa ter referências. E referência é uma coisa que todo mundo tem. Mas é uma coisa que ela vai depender muito, digamos assim, da sua singularidade. Ela é muito singular para cada um, porque cada um vive coisas diferentes. Perfeito. Sente as coisas da maneira diferente, e para isso você precisa ter tempo. Eu digo assim, não é só... Eu poderia te dizer assim, que é só fazer benchmark, e é só você ter tempo para buscar essas referências e tal, mas é tempo de pensar e de viver também. Você ter um domingo que seja só para você faz muita diferença dentro do seu processo criativo depois. Você poder
Jantar com sua namorada ou com seu namorado faz muita diferença. Você poder passar 1 hora com seu celular no modo avião, assistindo uma série que você gosta, faz toda a diferença, cozinhando, fazendo alguma coisa. Porque você vai fazer associações com aquilo que faz parte do teu background, da sua vida. Mais aquilo que você absorveu do seu trabalho. Porque quando a gente faz o conteúdo para outra pessoa, no caso para um político, eu brinco que é quase uma paixão, né? Você tem que entender a maneira que a pessoa fala. Sentir a pessoa. Porque né? tem palavras que uma pessoa fala e outra não fala. Tem jeito que uma pessoa é e tem jeito que uma pessoa não é. Tem prioridades para uma pessoa e tem prioridades para outra. Então, você vai começar a absorver aquilo de maneira melhor. É claro, eu não estou romantizando o mercado. Eu sei que no nosso mercado, muitas vezes não dá para fazer isso. Mas é imprescindível que a gente entenda no mercado que não é possível você ter uma pessoa, um profissional de alta performance do ponto de vista criativo, que ele não tenha folga, que ele não tenha horários de trabalho. Tudo bem, tem semana, tem mês que o parlamentar está em CPI, tudo bem, né? O esquema vai ser diferente, né? As pessoas vão trabalhar ali mais. Mas a gente tem que ter um sistema de entender as pessoas como seres humanos. Porque uma equipe que trabalha 12 horas por dia, 7 dias por semana, durante um mês não vai fazer diferença. Durante 2 meses vai cair um pouco. Durante 3 meses as pessoas já estão mais estressadas. 4 meses ela vai colapsar. Ela vai colapsar porque as pessoas não vão ter mais inteligência emocional, ela vai colapsar porque as pessoas vão estar todas brigando. Lidar com política, fazer uma campanha, liderar, significa fazer gestão de pessoas. E, para isso, o próprio líder precisa ter equilíbrio e saúde mental, inteligência emocional para fazer aquilo. E ele precisa entender que é importante alinhar expectativas. Entendeu? Com política eu trabalho muito isso. Não, mas eu quero tal coisa, tal coisa e tal coisa. Aí eu digo, olha, com a sua equipe que você tem hoje, não dá para fazer isso. Com a equipe que você tem hoje, a gente pode fazer dessa forma. Tem gente que não aceita de maneira nenhuma. Então, eu não digo que qualquer um possa largar, porque, assim, nem sempre você está no momento de maturidade econômica que você possa fazer escolhas que não sejam baseadas só nos recursos econômicos. Mas hoje, eu com certeza não pego trabalhos onde as concepções são dessa forma porque eles não rendem. Porque eu já aprendi na prática. Não rende, não dá certo, nós somos seres humanos. E isso tem muito a ver com a questão de o nosso mercado ainda não ter aquela maturidade em relação a processos. Porque todo ramo profissional de marketing, fora o político, ele vai ter processos para gerar profissionais de alta performance. Toda empresa vai trabalhar para isso. Toda empresa que busca uma alta performance, ela vai pensar nisso. E quem trabalha com política, não. Muitas vezes, se a pessoa, por exemplo, ela trabalha num gabinete, ela não é entendida como uma profissional. Ela é entendida como uma pessoa que tem que trabalhar de favor, né? Ela não... Eu acredito que existe um grande desrespeito hoje com os assessores de comunicação. E eu acho um absurdo, porque a desvalorização das pessoas como profissionais pesa muito na entrega final que elas dão. Com certeza. Pesa muito, sabe? E eu vejo assim, muitas vezes quando eu começo trabalhos... Muitas vezes, porque eu trabalho muito fora do meu estado, né? Então, muitas vezes, quando eu chego, eu sou a pessoa de fora. E o consultor é quem? O consultor é quem o parlamentar vai tomar um cafezinho, é quem ele vai sorrir, é quem ele vai falar de estratégia, ele vai tratar bem, ele vai tomar um morrito, ele vai ter uma reunião no almoço. E o assessor é a pessoa que ele reclama. É o peão, é quem que vai só tocar, o tempo inteiro. Né? Não é que, assim, realmente não seja um trabalho... Existem trabalhos que são
fisicamente, muitas vezes, mais exaustivos. Mas a questão é que os assessores, eles precisam ser valorizados, porque os assessores, eles entregam muito da sua vida para aquela pessoa. Então, muitas vezes, uma das coisas que em alguns clientes eu tive que trabalhar é isso. O assessor, muitas vezes, ele não gosta de você quando você chega, né? Depois, ainda bem que a gente consegue trabalhar na maioria dos casos, em 95%, melhorar, assim, essa questão dessa impressão, mas, assim, muitas vezes os assessores não gostam porque eles veem como uma intrusa que não valoriza, e o cara tá lá o tempo inteiro. Rivalizando, assim. E aí já tive clientes, assim, por exemplo, campanhas que eu conversei e eu disse assim, olha, tem pessoas da equipe que elas são completamente envolvidas no seu projeto, completamente apaixonadas pelo seu projeto. Eu sei que você está completamente ligado na questão da eleição, que você já chega na reunião focado, mas eu acho que seria muito importante que quando você chegasse, você cumprimentasse toda a sua equipe, você dissesse o quanto eles são importantes, você fizesse um elogio público ali, porque isso dá um gás para a pessoa. Uma pessoa que está trabalhando 12 horas, cara, numa campanha. Entendeu? Cara, eu fiz, eu lembro, assim, de um candidato que eu fiz isso, uma pessoa que era mais, assim, focada, mais dura. Quando ele fez isso, assim, você via as pessoas, assim, que estavam fazendo a cobertura de vídeo desmanchando de alegria. O ânimo daquelas pessoas para cobrir aquilo, para fazer aquela campanha foi outro. Então, eu acredito que a gente tem que ver também esse fator humano, sabe? Não é porque são assessores que essas pessoas são menores. Isso vem de uma cultura que a gente tem de não valorizar quem trabalha com política, mas tem assessores que são extremamente competentes, tem equipes extremamente competentes e que merecem ser respeitadas. Entende? Como diria Silvio Almeida, elas existem e merecem ser respeitadas. Dani, que legal, cara. Eu acho que a sua abordagem reflete muito quem você é. É diferente. Eu acho que balizar o mercado com esse tipo de abordagem, ter processos claros, fluxos claros, inteligência emocional, feedbacks positivos, valorização das pessoas. Isso faz total diferença no próprio resultado. Que às vezes a gente pensa que não, é pauleira mesmo, né? Se tá aqui tem que aguentar o tranco, e é uma máquina de moer gente, né? Para usar uma referência do Darcy Ribeiro, né? Mas não precisa ser assim. Processos mais humanizados, mais organizados, mais técnicos, e que eles são ao mesmo tempo políticos. Né? Então, a gente acha, não, quem está na política é porque está devendo favor, é uma indicação que não é técnica, se está ali não é para estar ali, tem outras pessoas que poderiam estar melhor no lugar. Muita calma nessa hora, porque a gente precisa também valorizar o profissional que hoje está na linha de frente, né, da atividade política. E Dani, eu quero entrar um pouquinho nessa segunda parte aqui da nossa conversa, que é para falar desse profissional que você tanto cita, né? Porque você é uma coordenadora, eu queria que você explicasse o que é isso, qual que é essa atividade que às vezes as pessoas, não, você faz post, você faz vídeo? Eu falo, também, né? As pessoas, muitos políticos, né? Eu gostaria de endereçar isso para as pessoas que estão nos escutando agora, não entendem muito bem o que é, de fato, uma atividade de coordenação, né? Me diz qual que é o profissional do futuro para você, Dani? É aquele que frita pastel, né? Para usar uma metáfora que você gosta bastante. Todo mundo vai ser estrategista, todo mundo vai ser só operacional. Como que você imagina de tantas campanhas que você já participou, que deveria ser esse profissional do futuro? Olha, não é o profissional do futuro, é o profissional do presente. O que eu penso que deva existir na análise de quem hoje, por exemplo, está entrando no mercado e de quem está no mercado hoje, é de entender o cenário do marketing político e o cenário que a gente está vivendo hoje na sociedade, porque isso não é só inerente ao marketing político. O nosso mercado caminha
Até pela questão da acessibilidade das inteligências artificiais, pela questão da acessibilidade, muitas vezes, do conhecimento da educação. Ele caminha para existirem 2 tipos de pessoa no mercado. Um tipo de pessoa altamente especializada, que é aquela capaz de fazer leituras de cenário, leituras sociais, é aquela pessoa que vai ser capaz de dialogar sobre estratégia, porque ela consegue entender muito bem a sociedade, o que ela pensa, como ela funciona e o que ela quer para aplicar isso em diversas áreas e processos. E vai existir o profissional de chão de fábrica, que é aquele que executa as commodities. É aquela pessoa que vai fazer um card, é aquela pessoa que vai postar um card, é aquela pessoa que vai fazer uma cobertura, é aquela pessoa que vai fazer trabalhos que não são necessariamente trabalhos estratégicos. Então, hoje, se eu fosse começar a minha carreira no marketing político, eu certamente estudaria filosofia, sociologia e ciência política, muito além da tecnologia, sabe? Isso é inovador para mim, Dani, porque é contra-intuitivo. Porque o profissional que as pessoas pensam mais demandar é o profissional ultra técnico, né? O tecnicista quase, como o cara que faz vídeo, ou edita, ou tira foto, ou é o copy, ou é o gestor de tráfego. Todos esses profissionais vão existir. Perfeito. Mas os que serão os mais valorizados financeiramente, os mais valorizados do ponto de vista de reconhecimento, serão aqueles que terão uma capacidade de fazer uma leitura de cenário para fazer uma estratégia. Porque, por exemplo, vamos supor, gestão de tráfego. Gestão de tráfego. Por exemplo, gestão de tráfego, né? Você, teoricamente, tem uma pessoa ali que ela vai fazer umas campanhas, ela vai pegar alguns targets, alguns grupos, ela vai impulsionar uma quantidade de dinheiro, uma quantidade de dias e vai ter uma resposta sobre aquilo. Só que se essa pessoa, ao invés de ser alguém que só aperta o dedo, porque qualquer um pode apertar o dedo ali e escolher um público. Qualquer uma. Se for no YouTube, um menino de 14 anos consegue fazer isso. Agora, o que não conseguem fazer? É uma leitura para a política, é uma leitura de cenário, é entender como é que eu posso usar o impulsionamento de maneira que permita o estrategista a entender melhor o nosso cenário. Que métricas eu posso tirar para que ele possa entender melhor o que performa e o que não performa melhor, mas não só do ponto de vista do formato do conteúdo, mas do ponto de vista do tema, do ponto de vista de compreender que tom é melhor para esse candidato? Será que é melhor que eu use 2 campanhas ao mesmo tempo, para isso com 2 criativos diferentes? Ou será que é interessante que eu faça uma campanha de micro-target ampla, com diversos segmentos e o mesmo criativo e o mesmo investimento durante um período de tempo, para entender quais públicos performaram melhor e pior? Porque aí, dessa forma, por exemplo, ele vai poder dizer para o estrategista: olha, se você quiser crescer, você investe nesse público, porque eles são grandes e você teve um menor custo por clique. Foi bem aceito. Esse público aqui é um público menor, mas é um público onde você teve muito boa aceitação. Isso pode ser um público para gerenciamento de crise. Esse público aqui é um público que você teve uma rejeição muito grande. Então, você investir nele é perda de tempo se você for candidato proporcional. Agora, se você for candidato ao executivo, veja que você vai precisar, por exemplo, de uma quali para analisar pessoas desse público, para descobrir como que você acessa elas e consegue manter um diálogo, porque a campanha para o executivo é uma outra coisa, você tem que dialogar com todos os segmentos, por mais que um tenha mais predisposição a votar em você do que outros. Então, é por isso que eu acredito firmemente. Não é que os profissionais que performam bem
que são profissionais de alto valor estratégico, eles não competem entre si, especialmente porque eles são complementares do ponto de vista da campanha. Você vê, o que eu te falei do ponto de vista de tráfego aqui, não rivaliza comigo como estrategista na área de marketing político. Muito pelo contrário. Perfeito. Soma e é uma quali muito mais barata. Ou seja, é uma opção que ele me dá para eu dialogar com o meu cliente, inclusive, para poder contratar ele. Exatamente. Entende? E eu também passo a ser uma opção no mercado de ele dizer assim, olha, essa pessoa consegue potencializar tão bem as minhas métricas que ela tem uma tendência de fazer campanhas mais vencedoras ou muito bem executadas. Então, esse tipo de coisa retroalimenta em todo o mercado. É muito diferente. Aí podem dizer assim, não, mas e o cara que pega uma câmera e vai fazer cobertura? Faz toda a diferença você ter uma pessoa que entende o cenário político, sabe os principais pontos que se deve ter no evento, sabe o que fazer para uma campanha ser humanizada, sabe que tamanho de equipe precisa para conseguir atingir um resultado positivo, sabe se posicionar, sabe com quem conversar, sabe como conversar com as pessoas. Então, eu acredito que é isso, que não é o profissional do futuro, é o profissional do presente. Acontece que a gente viveu uma realidade onde profissionais, por exemplo, da área mediana, de coordenação, de gerência, ainda existiam. Essas áreas vão morrer. Hoje a gente tem, digamos assim, uma velha guarda. Sim, os cabeça branca, né? E nós somos a nova geração do marketing político. Na nossa geração, quando a gente for ocupar os espaços da velha guarda, já vai ser assim. E provavelmente quem a gente vai contratar e vai fazer parceria das pessoas que são mais jovens, a gente com certeza vai contratar nesse intuito. Então é preciso ficar muito atento para você não ser um fazedor de post. Para você ser não significa que hoje o teu trabalho não seja fazer post. Não significa que não te dignifica hoje porque o seu salário não é o que você quer, porque você não está na parte estratégica, você não fazer bem ele. Porque o que eu acredito que todo profissional tem que fazer também é um planejamento de carreira, e não fazem. E acham muito humilhante fazer certas coisas que não são. Eu, quando comecei na área do marketing político, eu comecei como assessora de um vereador. Depois eu fui trabalhar como assessora de um partido político. E como assessora desse partido político, foi a primeira vez que eu vi um marqueteiro na minha vida. E aí, Animais exóticos, eles existem, né? Até parece que eles existem. E aí, foi a primeira vez que eu vi um marqueteiro e ele foi apresentar uma proposta de trabalho estratégica para um pré-candidato a governador daquele partido. A primeira vez que eu vi aquilo, eu fiquei encantada. Eu pensei assim, nossa, eu quero fazer isso da minha vida. Eu achei assim, foda, sabe? Eu pensei assim, cara, que foda. E aí eu falei pra ele assim, olha, que eu acho que a rede social é muito interessante. E eu até indiquei outras pessoas, porque eu não sabia fazer, não sabia literalmente nada. E ele me deu uma oportunidade. E é por causa desse cara que eu me desenvolvi. Agora, olha como era o meu trabalho. Eu fazia pré-campanha. Naquela época a gente ainda usava máquina, não usava tanto celular, usava celular para algumas coisas e tal. Eu tive que aprender na raça a fazer muita coisa. Eu praticamente não tinha folga. O meu trabalho era fazer as fotos. Eu não escrevia, eu nem gerenciava a rede social do cara. Mas assim, não ganhava mal para a época. Na época, foi o maior salário que eu tive, entendeu? Mas eu não tinha uma folga. E eu trabalhava feliz pra caralho. E quando chegou no final do ano, eu fui a única pessoa que não teve recesso. Porque eu pedi pra ele, pra eu cobrir a outra pessoa durante o recesso dela e eu não ter recesso. Porque eu queria saber como era a pressão, como era a sensação de produzir o conteúdo, de postar esse conteúdo, de ver as reações, de gerenciar uma crise se ela tivesse, de gerenciar os comentários. E, assim, foi um processo
difícil. Entendeu? Muita gente não toparia porque o salário era bom de dizer assim, porque você vai tirar foto. E nem sempre todas as suas fotos... E algumas fotos vão entrar e algumas coisas vão acontecer. As pessoas hoje se sentem muito... Eu acho que muito, digamos assim, humilhadas de admitir que estão começando. E eu acho que o grande mérito de quem está começando é entender que está no começo, mas pensar que quer outra coisa. Ou seja, eu estava naquele começo, mas eu estudava para ser o que eu sou hoje. Assim como eu sei que eu não sou a melhor estrategista diante do que eu serei quando eu tiver 50 ou 60 anos. Perfeito. Que é o ápice da nossa carreira. Mas hoje eu faço o melhor que eu consigo, dentro das condições que eu tenho, estudando para ser o que eu quero ser que eu quero ser quando eu tiver 60 anos, né? 50, 60 anos no ápice da carreira, porque eu sei que eu estou numa profissão que quando as pessoas imaginam elas não imaginam uma marqueteira, elas pensam, quem é o marqueteiro dessa campanha? E o marqueteiro dessa campanha é um homem branco e mais velho. Uhum. Ninguém vai imaginar uma mulher que tem menos de 40 anos, é negrinha e lésbica. Então eu tenho que entender o cenário que eu tô. Perfeito. Não, e Dani, isso é muito legal que você fala, porque as pessoas têm funções. E eu tenho falado muito nas minhas palestras isso. Olha, para a gente montar equipes, para a gente ter profissionais de qualidade, no fundo a gente precisa estabelecer muito bem as funções. O cargo, ele é um acessório nesse processo. Porque quando as funções elas são bem desenvolvidas, e você está falando muito bem disso, né? De que, olha, eu tive que tirar foto lá no começo. Eu falo por mim. Eu coloquei panfleto, fui panfleteiro muito tempo, na porta de igreja, na rua, já sofri muito agressão, violência, e aí passei a fazer card, passei a fazer post, aí eu fui multifunção uma época, e aí aprender, fazer um curso, num curso aprender muita coisa e muita coisa não aproveitar, fui fazendo de todo mundo, fazer especialização, fazer pós, tive a oportunidade de fazer mestrado, ir para fora estudar a área da política que você citou muito bem, né? Pô, o que você faria hoje, né? Pô, eu estudaria filosofia, sociologia, política, porque assim, no fundo, e eu acho que as pessoas têm pretensões diferentes, elas têm histórias de vida diferentes, possibilidades também. É normal, você vai fazer um vídeo, você vai fazer uma foto, você vai ser estrategista. Tudo depende do contexto e como que você adapta isso ao fluxo, né? Uma hora eu tô aqui, outra hora eu posso estar lá. Então, as pessoas falam muito da geração mimimi, né? Então, o que é super delicado de falar, porque ninguém mais quer colher o barro. Todo mundo quer ser o Duda Mendonça já. E calma, antes do Duda Mendonça ser o Duda Mendonça, ele escreveu muita coisa, desenhou, ele era desenhista, né? Desenhava muita coisa, até que um dia ele se tornou um profissional de renome, histórico para o marketing político do Brasil. Eu acho que a gente está num processo, né, Dani, de consolidação no mercado, né? Eu acho que os profissionais mais antigos, alguns estão ficando para trás, os novos estão se qualificando, essa nova geração, que eu me incluo, acho que você também se inclui, né? De assumir novas campanhas importantes, dados, internet, pessoas que já têm vivência, e eu falo isso sempre. Às vezes as pessoas elas têm muito conhecimento na parte técnica e nenhum conhecimento na parte política. Outros têm muito conhecimento e vivência política, mas tecnicamente não sabe desenhar, botar uma vírgula depois da frase. Então isso é muito importante, que esse novo profissional, ele alie o bom dos dois mundos. Entenda de política, leia jornal, goste, ame, e a sua fala inicial foi muito legal, assim, fiquei até assim, emocionado de te ouvir, porque me identifico muito com você. A gente está na política hoje, e pode não estar amanhã, né, dentro de um mercado e dentre tantos outros, né, porque a gente gosta disso. E eu falo aqui na baila que a política muda tudo. Com certeza. E a gente muda a política fazendo essas coisas, né? Se qualificando, se relacionando bem, criando pontes, né? E as tensões vão acontecer, né, Dani? Você deve ter 1000 histórias, eu quero que você conte daqui a pouco alguma dessas histórias, né? É normal, você vai trabalhar 12 horas,
Você vai trabalhar, muitas vezes virar à noite, faz parte do processo, parte do amadurecimento, faz parte do aprendizado. E ninguém nasce maduro. Tem aquela velha frase, né, do Ariano Suassuna: quem nasce pronto já nasceu tarde, né? Muito bom, muito bom. Ninguém nasce pronto. Então, imagino você, que é uma profissional que você está falando aqui, 10, 20 anos militando, trabalhando, e ainda estudando, ainda se qualificando, ainda aprendendo e cavando os seus lugares que ao infinito e além, né, Ao Dani? infinito e além. Estudar é uma coisa de sempre. Claro, e alinhar as expectativas, né, Dani? Às vezes as pessoas, quem já chegou no patamar acha que não precisa estudar mais, que já sabe tudo, e ao mesmo tempo quem não chegou acha que, poxa, eu não vou hoje fazer essa função mais administrativa, mais técnica, não vou sofrer tanto. Gente, isso a Dani falou e eu assino embaixo. É natural, faz parte do processo. O que não faz parte são as agressões, os assédios. Eu quero que você fale um pouco disso, Dani. Com uma mulher negríndia do Nordeste, jovem, lésbica. Imagino que você deva ter sofrido muito preconceito, né? Fala um pouquinho sobre isso. Então, a minha história do que eu faço hoje, né? Eu acredito que muita da excelência que eu tenho hoje, da excelência que muito possivelmente eu terei mais pra frente, ela vem de um episódio marcante. Assim, eu sempre tive uma história com a política, mas logo que eu comecei a trabalhar como assessora de um vereador. E quando eu comecei como assessora desse vereador, eu tinha a experiência de ser dirigente, de ser militante, eu tinha o conhecimento da comunicação que a faculdade te dá. Claro. Mas eu não tinha aquele conhecimento... Mas eu, por exemplo, não tinha a experiência de trabalhar como assessora parlamentar. Eu comecei a trabalhar, me dedicava muito, então eu me saí bem, fui melhorando, performando bastante com o tempo, mas eu tinha uma chefe e essa chefe tinha um problema muito sério com a minha orientação sexual. Olha porque só. Ela era de uma... Enfim, de uma atividade religiosa que eles faziam conversão dos homossexuais. Caramba! E ela era chefe de gabinete. Então eu recebi um tratamento completamente diferente disso, do ponto de vista de... se eu chegasse... E eu sempre chegava mais cedo, porque eu pegava ônibus e o ônibus... chegava... Ou eu chegava muito cedo ou eu chegava atrasado. Então eu preferia chegar mais cedo. Chegava ali pelas 7h30, porque eu já poderia fazer a minha lista de tudo que eu tinha que fazer no dia. E aí, quando dava 8 horas, eu já começava a trabalhar, ao invés de perder aquela primeira meia hora do dia, que para mim era importante. Amanhã é o período que eu produzo melhor, assim. Você acorda super cedo, né, Dani? Eu acordo 4 horas da manhã. Eu quero levar todo mundo pro clube 4 da manhã. É porque eu brinco assim, que das 4 às 8 da manhã é o melhor horário para trabalhar, porque ninguém me enche o saco. Ninguém tá acordado. Então é um momento, assim, de, nossa, criatividade no talo. Tudo no talo, assim. A paz interior, né? Putz, Buda. Momento Buda, assim. E aí, o que acontece? Eu comecei a trabalhar num gabinete de vereador, e tinha uma chefe de gabinete que ela tinha um enorme problema com a minha orientação sexual. Apesar de eu ser a que melhor performava dentro da minha atividade neste local, existiam coisas como... Eu tinha que chegar muito cedo, né? Eu chegava muito cedo porque eu pegava o ônibus. Se eu chegasse 7h30, mas ela chegasse 7h20, o que raramente acontecia... ela brigava comigo como se eu tivesse chegado 9 horas. Mas as outras pessoas do gabinete chegavam às 9 e ela tratava muito bem. E existiam várias dessas pequenas coisas que não são tão pequenas, né? Que vão te deixando mal, vão minando a sua... Não é nem a sua confiança, que eu acho que é uma agressão tão velada e com quem você não pode se expressar sobre, porque senão parece que você é incompetente. Nossa. Sabe? Você não pode falar, porque senão você não aguenta, você não é competente, tranco, né? Você não... É assédio moral, né, Dani? Você não...
você não merece aquele espaço, tá vendo? Vamos trocar. Então, assim, e eu queria muito aquela oportunidade, porque eu queria muito trabalhar naquilo. E assim, eu era a pessoa que melhor performava do ponto de vista técnico ali, sim. Sim, numa grande escala, assim, muito mesmo, sabe? Sim. Então, o que acontece? Mas aí teve um dia que eu tinha que fazer um documento que era tudo que o vereador tinha feito no ano. E aí eu resolvi pegar e, não, acho que eu vou fazer isso de forma organizada. A própria esposa, a gente teve uma reunião, estava a esposa do vereador, e a própria esposa dele disse, não, vamos deixar a Dani ter uma semana para fazer isso, não tem problema. Aí ela disse, não, imagina, depois de amanhã ela entrega de manhã. E era para eu não conseguir entregar. E a mulher disse não, e mesmo assim ela insistiu, então eu tive que entregar. Eu virei 2 noites para conseguir fazer isso. Era tanta a certeza dela que eu não tinha conseguido fazer, que quando ela chegou no gabinete, ela falou para a menina que estava de frente, ela disse assim, ajuda aí a Dani, que ela não conseguiu terminar, e você faz com ela. E eu disse, não, eu terminei, levei para ela, assim, diagramado, impresso, encadernado. E ela ficou surpresa com aquilo. E aí disse, não, então tá bom. Pegou o documento, foi para dentro da sala dela no gabinete, voltou mais ou menos cerca de 1 hora depois. Tava todo mundo na sala onde eu trabalhava no gabinete, pessoas que visitavam o gabinete, pessoas que trabalhavam nele. Ela se colocou ali mais no meio, olhou para mim, pegou o documento, disse assim, olha, realmente, muito bem feito o seu trabalho. Olhei, não tem uma falha, não tem uma vírgula fora do lugar. Agora só falta você gostar de homem, né, Dani? Nossa. Quando ela falou isso, eu nunca, na minha vida, naquele momento, tinha me sentido tão humilhada. Mas eu me senti muito humilhada porque... especialmente porque eu achei uma violência que eu não achei que eu sofreria essa violência desse jeito. Pelos anos de militância que eu tive, né, pelo próprio perfil do parlamentar que não sabia daquilo. Eu contei para ele depois, ele inclusive ficou horrorizado. Mas, assim, mas aquilo foi muito marcante na minha vida e eu me senti muito humilhada porque eu pensei assim, eu entendi que em alguns momentos não importaria o quanto eu fizesse, boa você fosse, não né? importaria o quão boa eu fosse, que sempre existiria alguém que ia querer me tratar daquela forma, porque ela entendia que eu era uma pessoa que, mesmo que eu fosse a que melhor performava, porque eu buscava isso, eu era uma pessoa que ainda não tinha o nome no mercado. Eu não era a Dani Braga de hoje. Hoje uma pessoa não faz isso comigo. Não é que não possa existir assédio moral, mas ele não vai existir dessa forma. Entende? E aí, quando isso aconteceu, não era hoje que tem curso de milhares de pessoas, não era hoje que tem MBA, não era hoje que, né? Eu não tinha nenhum curso de marketing político para fazer, mas no dia que essa mulher falou isso para mim, aquilo ficou marcado dentro de mim, assim, como uma cicatriz absurda, que eu disse assim, cara, eu vou ser muito boa no que eu faço. Mas eu vou ser tão boa no que eu faço, mas eu vou ser tão boa no que eu faço, que não interessa se eu sou mulher, não interessa se eu sou negrinha, não interessa se eu sou lésbica, não interessa porra nenhuma. Nunca mais no mundo ninguém vai ter a ousadia de falar desse jeito comigo. Nunca mais. A pessoa pode até não gostar de alguma característica comigo, mas ela vai me respeitar, ela não vai falar assim comigo porque eu vou ser muito boa. Então, hoje, toda vez que eu subo num palco, por exemplo, toda vez que eu faço uma formação, e eu faço muitas, e eu tenho, assim, muito orgulho mesmo de, por exemplo, hoje eu sou contratada nacionalmente por um partido para dar aula, para dar mentorias coletivas. Eu sou contratada também por outros partidos, a nível nacional também, para fazer essas formações. Eu sou convidada para os principais palcos do marketing político hoje no Brasil, inclusive o maior deles, assim, o Compol, com certeza que você estava lá e a gente dividiu ele. Então, hoje, quando eu subo
num palco, eu penso assim, puta que pariu, sabe? Eu, quando subo num palco, eu não arrego. Quando eu subo num palco, assim, eu penso assim, caralho, eu tinha que estar nesse lugar, eu tô num lugar que eu mereço, eu me sinto, assim, muito Sai de baixo, né? empoderada, assim, quando eu tô num palco. Tudo que eu adoro, assim. Eu adoro porque eu olho, assim, eu penso assim, naquela menina, eu penso assim, caralho, você conseguiu, brother. E você não tá nem na metade da sua carreira, mas olha onde você chegou. E eu falo isso porque, assim, cara, foi muito difícil. Quando eu tava nesse trabalho, ele foi tão foda, assim, pra mim, do ponto de vista... Porque eu fiquei os 4 anos lá, porque eu não podia sair de lá, né? Porque eu tinha que concluir aquilo. Olha só. E era tão foda que... E eu não podia compartilhar isso com ninguém, porque se você compartilha assim, eu sofri racismo, eu sofri homofobia, as pessoas... hoje eu posso dizer isso, porque hoje é outra coisa. Hoje você tem parada gay em tudo que é lugar, hoje você tem não sei o quê, né? Hoje você tem frentes parlamentares, onde você tem mulheres negras transexuais no Congresso Nacional. Naquela época, era uma época totalmente diferente. E era uma época assim, que ela foi tão difícil que assim, psicologicamente, eu não tinha como expor isso, se não iam dizer que eu não era boa o suficiente, que eu era ruim, que eu estava usando isso como uma muleta, que tinha dia que eu acordava chorando, sem motivo aparente. Assim. Era tipo... Não sabia o motivo, Era né? tipo o copo cheio, sabe? E eu acordava... chorando, e eu só conseguia ficar chorando o dia inteiro. Eu não conseguia parar. É como se transbordasse. Então, tinha dias no meu trabalho, tipo assim, por exemplo, a cada 4 meses, eu tinha um dia desses, em que eu não conseguia, era compulsivo. Então, hoje eu vejo assim, caralho, que nível de saúde mental, que nível de muitas coisas que eu consegui. E eu, inclusive, assim, para quem é da nossa área, quem for negro, quem for LGBT, quem for mulher, quem tiver essas características e perceber o preconceito e o assédio moral, o que eu daria de conselho hoje, legal, que era o que eu gostaria que alguém tivesse dito para mim, que é o seguinte: jamais espere que alguém te valide, porque não vão te validar. A sua validação, ela vai ter que vir antes de você e ela vai ter que vir sempre de você. Eu era a melhor naquele espaço. E muita gente depois me disse, você era a melhor daquele espaço. Só que as pessoas, muitas vezes, elas não vão te reconhecer por conveniência, elas não vão te reconhecer por medo de perder espaço, elas não vão te reconhecer por milhares de coisas, mas elas vão te dizer depois. Então, assim, se você tem essas características, a validação tem que vir primeiro de você. Porque quando ela vem primeiro de você, você tem força para você lutar, você vai chegar lá e uma hora... você vai ter um caminho um pouco mais suave. O meu caminho não é tão suave quanto ele poderia hoje, mas ele é muito mais suave do que ele já foi. Então, que legal, Dani. Eu acho que é um relato forte que a gente... Pô, é muito importante para quem está ouvindo, Dani, quem se espera em você, em todo o Brasil, você contar a sua história, né? E contar esses processos de assédio. Eu tô falando, caralho. Não, e processos que... Cara, só quem viveu com política, e eu acho que muita gente que tá... Todo mundo tem uma história, assim. Eu acho que a sua história, ela de fato, ela é muito forte. E os processos políticos, eles acabam sendo muito violentos para quem trabalha na política, né? Para os políticos, que eles são meio contratantes, meio produtos, meio o mercado, né? Na verdade, o mercado é a democracia, né? Pô, só existe política porque tem democracia. Mas só existe equipes políticas, existem ambientes políticos porque existem pessoas que por detrás trabalham e fazem bons trabalhos e profissionalizam esse nosso mercado, né, Dani? E é muito interessante porque uma coisa que eu penso muito, assim, a gente precisa nivelar ele por cima. Eu acho que a dança das cadeiras aqui é um ambiente no qual a gente está trazendo os profissionais de referência para quem está começando e para quem está também não disputando, que eu acho que tem muito mercado, o que falta é profissional bom, né, no mercado. Tem muita gente que fala que faz e que não faz nada. Mas para que a gente entenda e se mobilize de uma vez por todas, primeiro, para acabar com esse tipo de atitude.
para acabar com as violências que elas são diversas, né? Opção sexual, gênero, raça, de onde você vem, por que o profissional de São Paulo é mais valorizado que o profissional do Tocantins. Imagino que preconceito regional são diversos, né? Para que todo mundo possa se qualificar, independentemente da esquerda, da direita, se é homem, se é mulher, todo mundo precisa de fato entender, olha, existe um mercado, os profissionais que ocupam esse mercado precisam ser qualificados e a gente não pode aceitar mais que seja em gabinete, seja em partido político, seja em agências, ocorram situações como essa, né? Então, tudo isso serve para que a gente aí, de fato, e a sua expertise, acho que o sangue nos olhos, né? Para quem que tá no... Pô, vou vencer. Eu vou ser o melhor que eu posso fazer, né? A minha melhor versão. Muito inspiradora, Dani. Muito obrigado por ter relatado isso pra gente. E, Dani, agora vou deixar como tácito esse caos que você contou. Toda vez a gente fala de um caos, né? Você já se adiantou. E eu queria convidar você para a nossa quarta parte desse nosso podcast, dessa segunda temporada, que é a última cadeira. Solta a vinheta, patrão. Dani, seguinte, nessa quarta fase, a gente faz uma brincadeira, acho que você já deve ter brincado, da dança das cadeiras, né? Que você roda e uma hora alguém fica sem cadeira aí, às vezes coloca a bunda no chão, né? Então, Eita. exatamente. Então, assim, a dança das cadeiras tem um pouco a ver com isso, que a democracia é tomar decisões, é ter opinião, né? E a gente, nesse quadro, que chama a última cadeira, eu vou te dar 2 opções e eu gostaria que você escolhesse uma. Aí, se você quiser justificar ou não, fica a seu critério. Dani, se você pudesse aí, vamos refletir aqui, você que é um especialista em comunicação digital, escolher, se você pudesse fazer só foto ou só vídeo, qual dos 2 você escolheria? Vídeo performa melhor, né? Então seria vídeo. A vídeo performa melhor, mas... Conta aí, eu tenho mais preguiça de fazer vídeo. Se fosse para mim, né? Agora, se fosse para o cliente, eu faria muitos vídeos também. Legal. E Dani, você é uma pessoa marcada pelo humor, assim, né? Mas a gente sabe que o humor na política muitas vezes não dá muito certo, né? É ridicularizado. Se você pudesse escolher entre fazer um marketing político voltado para o humor ou um marketing político voltado mais para o sensacionalismo, para aquilo que dá mais engajamento, em termos gerais, o que você escolheria? Humor. Explica. Eu não escolheria o sensacionalismo. Eu sei que o sensacionalismo, especialmente quando você tá... não é só por ser um mandato assim, parlamentar, porque como é um mandato parlamentar, ele é de nicho, então ele te permite que você tome posições muito acentuadas, e isso é inclusive muito bom para que você mantenha a sua base unida. Isso ok, né? Isso eu não considero que é uma polêmica, isso eu considero que é um posicionamento. Agora, quanto à polêmica vazia, não gosto porque vejo que não acrescenta no processo político de maneira positiva. Eu acredito que a política não é para os piores. E uma das coisas que existe de pior na política é quando o próprio político usa uma polêmica pela polêmica para, beleza, ele vai gerar like, ele pode gerar um buzz ali naquele dia, mas aquele tipo de posição e aquele tipo de discurso prejudica muito o quadro político. A gente tem muitos exemplos no país relacionados a isso, em que se defende um absurdo. Então, assim, posicionamento é uma coisa. A defesa do absurdo que prejudica a sociedade, que torna natural uma coisa que não deveria ser e posicionamentos que não deveriam ser aceitos de maneira nenhuma, inclusive de uma pessoa proferir isso,
Sabe? Perfeito. Porque hoje a gente vê que muitos preconceitos estão nessa seara. Mas não são só os preconceitos, sabe? São discursos que são vazios. Eu prefiro algo que é num tom mais para cima, eu prefiro algo que seja num tom mais propositivo. Trabalhar o humor não significa necessariamente que a pessoa vai dar gargalhadas em todas as coisas que ela vai ver Com desse certeza. político. Mas isso significa peças que sejam em tons mais alegres. Isso significa o parlamentar sempre aparecendo num tom mais alegre, num tom mais para cima. Isso significa poder utilizar formatos que sejam menos previsíveis para a política. Isso significa dar um espaço maior para o processo de autenticidade, inclusive. Você não precisa ter grandes peças com drone, não sei o que, com essas coisas. Mas você ter, por exemplo, o parlamentar se posicionando de maneira autêntica em coisas simples, por exemplo, no que ele gosta de comer, ou, enfim, o que ele gosta de fazer, que não necessariamente... que pode ser... muitas vezes podem ser coisas que rompem com o que se pensam de um parlamentar, entende? Hábitos. No humor não é só fazer piada, né? A gente fala que... eu tô sendo engraçado, mas você tá humanizando, na verdade, né? Eu acho que Sim, isso é super eu acho importante. que a humanização ela tem é um caráter essencial, mas o humor ele dialoga de uma maneira muito interessante com a sociedade. Olha, vou te dar um exemplo. Dá um exemplo de um político que usa bem humor assim no Brasil. Olha, eu gosto da Camila Jara. Eu acho que ela sintetiza muito isso do que eu tô falando. Claro, tem outras pessoas, mas eu vou colocar ela porque ela é uma pessoa mais da nova geração. E até porque ela é uma pessoa da nova geração, mas de um estado, digamos assim, que é de uma região, digamos, mais periférica. Deputada federal do Mato Grosso do Sul pelo PT. Para quem não conhece a Camila Jara, vamos colocar aqui na descrição também. De uma região que, teoricamente, é mais periférica, ela, digamos assim, teve essa liberdade de ousar. É diferente quando você tem outros quadros do próprio partido dela e que até são jovens também, né? Ou que são da mesma posição política dela. Eu acho muito interessante a forma como ela se comunica. Agora, veja bem, eu quero dar um caso, eu quero mostrar um exemplo de uma campanha que eu adoro e que é o tema de um slogan e que eu penso que tem tudo a ver com isso. Olha, se você faz uma campanha de oposição e você sabe que o governo está dizendo que tudo está lindo, mas não está, você tem algumas opções de tom. Você pode fazer um vídeo num tom super crítico, com a cara fechada, dizendo porque a gente não tem saúde, não tem educação, não tem isso, não tem aquilo, não tem política pública. Você pode fazer um discurso mais no tom, na linha mais equilibrado e mais propositivo, mas você pode fazer com uma frase bem humorada, que todas as pessoas entendam o seu discurso. E eu acho esse jingle brilhante por causa disso. Ele foi usado, se não me engano, na Bahia. Foi na Bahia. E a frase do jingle era: quero morar na propaganda do governo da Bahia. Quem não entende esse humor e essa ironia fina? Cara, você acha mesmo que as pessoas iam ficar ouvindo do cara um vídeo de político 5 minutos, porque ele está falando de todas as políticas públicas que não tem, porque ele está falando uma matéria que está falando de todos os índices que deram errado, mas quando você diz, quero morar na propaganda do governo da Bahia, a pessoa já entendeu que tudo só é bom na propaganda e a realidade é outra. Então, o humor não significa ausência de conteúdo. O humor significa você levar muito conteúdo de maneira concisa, leve e com capacidade de massificação da mensagem num formato curto. Então, eu acredito muito nisso. Não é a banalização, entende? O humor é inteligente. Que legal, Dani, que legal. Estamos chegando para o fim. Dani, vou te perguntar uma seguinte questão. A gente está falando muito de democracia, de como a gente, enfim, alia essas coisas técnicas, pessoais, relacionais, e a experiência também reflete muito quem a gente é. Você já passou por muitas eleições, imagino eu, né? Desde a militância até agora profissionalmente. Em 3 palavras, Dani, use 3 palavras. O que você sente ou o que você pensa quando você ouve sobre eleições? Vai dar merda. Vai dar merda.
vai dar merda. Sempre vai dar merda. E o que você tem que fazer, já que você sabe disso? Você tem que planejar. Planejar não significa inflexibilidade. Planejar significa que você vai ter de maneira organizada, tudo o que você tem que fazer. E que exatamente porque você tem uma estratégia, um conceito e uma tática muito bem definidos, quando der merda, você vai ter condições de ter a flexibilidade necessária sem trair aquilo que é, sem deixar de seguir aquilo que é essencial para a tua campanha e obter o êxito. Significa que nada vai te abalar. Legal. Entende? Que legal, Dani. E por fim, para a gente finalizar, te agradecer novamente pela viagem também, né? Dani do Tocantins, de Palmas, aqui em São Paulo, nos estúdios da Baila, bailando com a gente. Dani, dá uma dica. Você deu tantas dicas, mas agora eu quero que você dê outra para quem está nos assistindo aqui em todo o Brasil, fora do Brasil, inclusive. Dicas de marketing político, de política. Pode ser um filme, pode ser um livro, pode ser uma série, uma música, um perfil. O que você recomendaria para as pessoas? Pô, uma dica de perfil, o meu. O seu, calma. O Jabá, arroba Dani Braga, Jabá, siga. Muitas dicas de marketing político por lá. É uma experiência muito bacana. Nem sempre eu tô ali em toda semana, mas eu faço o possível para estar o máximo presente possível e a interação é bem bacana. Que legal. Eu curto muito. Mas, bem, eu acho que é isso. Uma dica de marketing político. Cara, a dica que eu vou dar é o seguinte. Não seja um pastel de feira. Não seja um pastel de feira. O que é um pastel de feira, brother? Pastel de feira, quando você chega lá, que você vê aquela barraca, você vê aquele pastel imenso, aquele pastel lindo, aquela coisa assim... A gordura escorrendo aqui. Nossa, você mira naquilo e você pensa, que maravilhoso. Só que quando você pega ele, você até compra, você pega ele, mas quando você abre, ele não tem nada. Isso é um conteúdo, isso é um post político sem conteúdo. Isso é um post político sem autenticidade. Eu chamo o conteúdo político sem autenticidade e sem conteúdo de pastel de feira. E é exatamente isso que a gente precisa evitar. Porque o pastel de feira é aquele político que não se posiciona. É aquele político que até tenta usar de formatos incríveis. Porque o vídeo tem que ter o drone, o equipamento tem que ter isso, tem que ter aquilo. Mas não tem uma mensagem clara. Não tem um conteúdo claro, ou não tem um conteúdo que valha a pena. Sabe, é um blazer, não adianta nada você ter um vídeo com drone se o que você fala é hoje visitamos a comunidade e tal para conversar e melhorar a vida das pessoas. Isso não quer dizer absolutamente nada. Então, se eu tivesse que dizer uma coisa não seja um pastel de feira, não produza conteúdo pastel de feira, fale, tente convencer o seu assessorado que o conteúdo pastel de feira não é o que vai dar resultado para ele no longo prazo, no sentido de posicionamento, no sentido de reter a audiência, de reter a comunidade dele unida, que pode até, em algum momento, amaciar o ego dele, ou enfim... achar que está fazendo alguma coisa, né? Mas na verdade são conteúdos que acrescentam muito pouco para o político. E muitos políticos, e isso é traiçoeiro, muitos políticos, eles querem que poste o pastel de feira muitas vezes, mas quando aquilo não dá resultado, a culpa é do assessor, a culpa é da agência, a culpa é de quem está atendendo. Então, acho que o que a gente precisa combater na política é o conteúdo pastel de feira, vazio, sem autenticidade. Perfeito. Senhoras e senhores, Dani Braga aqui. Queria agradecer, Dani. Muito obrigado. Valeu por ter aceitado o nosso convite, pela essa conversa ótima. Tamo junto. Gente, para finalizar, sigam @Dani Braga. Isso aí. Estão lá no Instagram. É isso aí. Sigam também, né? Vou fazer o meu jabá aqui. Baila Politics. Siga Dança das Cadeiras Podcasts em todas as plataformas de agregadores de áudio e nas redes sociais de forma geral também. Estamos presentes.
Mais um episódio maravilhoso aqui. Confira aqui, descrição de tudo que a gente falou hoje. Vai estar aqui no link, vai estar aqui também nas plataformas. Gente, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até a próxima.